Caríssima e caríssimo internauta, tudo bem? Hoje estamos aqui nesse webinário em mais um evento da parceria entre o Observatório Social do Brasil, a CACB e o SEBRAE, para tratarmos da integridade e da compliance nos pequenos negócios, nas compras governamentais. É muito importante a sua participação, quer seja como empresário, quer seja como observador social, como cidadão, acima de tudo, como interessado em identificar e verificar como andam as despesas públicas ou como o governo está se comportando em gastar o seu rico dinheiro prestado por meio dos impostos. Essa parceria fortalece cada vez mais aquilo que nós chamamos de cidadania social, no sentido de que a sociedade que acompanha aquilo que está acontecendo é uma sociedade mais informada, é uma sociedade preparada para buscar junto ao poder público, cobrar do poder público e desempenhar o seu papel fundamental na fiscalização. Eu me chamo Túlio Silveira, sou advogado por formação e fui convidado a participar deste webinário e de mais outros para tratar de vários temas envolvendo as despesas públicas. Hoje nós iremos tratar especificamente o que fazer e como evitar prejuízos e inadimplência dos pagamentos com o poder público. Então, nós já tivemos em outras ocasiões tratando de como vender para o poder público. E nesse webinário especificamente, eu quero traçar em linhas gerais com você como é que você pode trabalhar, o que você pode fazer, o que você deve identificar para evitar prejuízos, né? O que fazer e como evitar os prejuízos e inadimplência dos pagamentos com o poder público. O poder público é um grande cliente. Isso é, sem dúvida alguma, uma premissa verdadeira. O poder público é um grande cliente. O poder público compra muito. Você já desenvolveu a sua habilidade em como vender para o poder público. Você já sabe que o poder público realiza licitações, tem todo um rito a ser observado para que você possa efetivamente vender para ele. A partir do momento, então, que você participou do processo licitatório, recebeu ali o seu empenho. Professor Túlio, o que é um empenho? O empenho nada mais é do que o documento que confere a você o direito de receber os créditos devidos por aquele futuro fornecimento. No webinário Como Vender para o Poder Público, nós tratamos em linhas gerais dos procedimentos. No curso, efetivamente, de como vender para o poder público, nós falaremos e trataremos de todo o rito da despesa pública efetiva. E nesse momento você já sabe que você, de posse da nota de empenho ou da ordem de fornecimento, ou de execução de serviço, ou de um contrato, ou de uma carta-contrato, já terá ali o documento necessário para você fazer valer aquilo que você entregar, aquilo que você prestar, aquilo que você executar efetivamente. Então, lembrando que você ganhou a licitação, agora você vai entregar o produto. Você está lembrado que, ao tomar conhecimento do edital, tomou conhecimento das exigências que o poder público lhe impõe em relação àquela efetiva prestação, aquela obrigação de executar o serviço, realizar a obra ou fornecer aquele determinado bem. Pois bem, então, nesse webinário eu quero tratar com você especificamente o que você deve fazer para evitar prejuízos em relação aos pagamentos. É muito importante que você tenha conhecimento de todo o ciclo da despesa pública. E aqui eu vou tentar resumir rapidamente, tá? Que a despesa pública, ela se subdivide na execução orçamentária, na realização da licitação, na emissão do empenho, na liquidação e no pagamento. Bom, o que nós estamos tratando aqui agora? Você recebeu o empenho, você vai entregar o seu produto para o poder público. Ao entregar esse produto, esse bem, esse serviço, essa obra para o poder público, juntamente com o seu documento
fiscal, a sua nota fiscal, ela será submetida internamente a um rito para que você possa, ao final, receber por aquele produto. Então é importante que você conheça esse ciclo da despesa pública. É de suma importância, observador social, empresário, e a empresário me dirijo especialmente a você nesse momento, né, porque você prestou o serviço, você entregou o produto com a sua nota fiscal, observando todas as particularidades do objeto, e você deve efetivamente acompanhar essa execução contratual. Como assim, professor? Depois de ganha a licitação, ao entregar o produto dentro das especificações, nós estamos tratando da execução do objeto em si. Então, dentro do órgão público, ele percorrerá por determinados setores até que a sua nota fiscal seja encaminhada para o pagamento. Então, esse é um ciclo da despesa. Essa é uma das fases da própria execução contratual, onde você vem, executa, entrega e acompanha efetivamente. Professor Túlio, li as especificações do edital e vou entregar o produto dentro do prazo definido no edital. Por quê? Se você atrasar na entrega, lá no edital está previsto que você poderá sofrer algumas sanções em razão desse atraso. Por isso que é de suma importância que você observe efetivamente as regras para a prestação do serviço, a entrega do bem ou a realização da obra. Sem isso, você vai ficar vendido totalmente na execução contratual. Vendido no sentido de que pode perder prazo, ao perder prazo, pode atrasar o recebimento da nota fiscal, o recebimento do produto e pode sofrer algumas sanções lá previstas. Túlio, mas quais são as sanções que eu estou sujeito em uma execução contratual? Você está sujeito desde uma simples advertência até a mais grave de todas as penalidades, que é a declaração de inidoneidade. Ou seja, o artigo 87 da Lei 8.666 traz quais são as sanções. No âmbito do pregão, nós temos o artigo 7º da Lei 10.520, que também vem tratar das questões das penalidades que o fornecedor pode sofrer. Nesse mistério, é fundamental que, você está lembrado que eu disse para você, a regularidade fiscal e trabalhista para participar e para ser habilitado, ok? Aqui também, na execução contratual, você tem que manter todas as condições que você previamente estabeleceu na licitação. O que significa dizer? Que se você estava em dia para participar, você tem que estar em dia para executar e para receber por aquilo que foi efetivamente prestado. Ah, mas e se eu não tiver em dia em relação à parte fiscal, por exemplo, eu não terei, não receberei por aquilo? Você vai receber, mas você vai levar um pouco mais de tempo e terá um pouco mais de trabalho para poder receber. Então é fundamental que nessa execução contratual você acompanhe efetivamente a sua regularidade fiscal. E digo isso por uma razão muito simples. Tá? As certidões fiscais possuem um prazo de validade. Então, às vésperas do vencimento dessa sua certidão, quando digo às vésperas do vencimento, eu procuro orientar os meus alunos, os meus companheiros, os meus colegas, que com 15 dias de antecedência, pelo menos, já verifique a sua regularidade, se você vai conseguir emitir uma nova certidão fiscal. Por quê? Porque isso já viabiliza que você acompanhe o processo de regularidade fiscal e quando o encaminhamento da nota fiscal e quando o encaminhamento do produto em si, você está regular com o fisco. Não vou adentrar o mérito agora das questões específicas voltadas a quem não está em dia com o poder público. Isso nós vamos tratar no curso, como evitar prejuízo e o que fazer para evitar esses prejuízos. Então, esse é um alerta muito importante. Mantenha-se a sua regularidade, não só fiscal, mas todas aquelas regularidades que você demonstrou, que você comprovou no processo da licitação. É muito importante que você crie rotinas de acompanhamento voltadas a essa entrega. Entregou o produto? Onde é que está o documento de entrega? Ah, foi para o setor tal. Do setor tal, vai para o setor específico para que o fiscal receba. Túlio, quem é o fiscal do contrato? O fiscal do contrato é o representante da administração que é especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução contratual.
Em termos de fiscalização contratual, esse representante da administração é o seu elo com o poder público. Eventuais dúvidas, eventuais sugestões ou solicitações deverão ser dirigidas a ele para que ele tome conhecimento contemporaneamente ao evento e adote as providências necessárias para aquela respectiva regularização. E é uma via de mão dupla. Você, empresário, tem o contato com o fiscal do contrato e o fiscal do contrato consigo. Para quê? Para que estreite essa relação e que o processo de execução caminhe na mais perfeita ordem. Então, criar rotina de atendimento junto ao cliente é fundamental para que você minimize esses prejuízos. Atender todos os prazos conforme definido no edital. Isso é fundamental. Por quê? Volto a dizer, entrega fora do prazo, você, fornecedor, estará sujeito às sanções previstas no edital. Sanções essas que foram buscadas da própria Lei 8666. Nessa perspectiva de trabalharmos aqui a regra das entregas, da questão dos pagamentos, é fundamental que você, e aí, volto a dizer, tenha pleno conhecimento de que a própria Lei 8666, ela traz no artigo 5º uma regra primordial. Aquele que entra primeiro, recebe primeiro. Isso se chama ordem cronológica. Túlio, mas comente, fale conosco um pouco mais a respeito dessa ordem cronológica. Eu vou adentrar o mérito dessa ordem cronológica quando nós tratarmos especificamente no curso. Mas aqui no webinário, só para você ter uma ideia, a ordem cronológica nada mais é do que o respeito àqueles fornecedores que, dentro dos prazos contratuais, cumpriram com o objeto do contrato, entregaram o produto, encaminharam para a liquidação e, efetivamente, esse produto foi atestado pelo fiscal. Como é que essa contagem de prazo deve ser feita? Bom, eu preciso entregar o produto em até 30 dias. Entreguei o produto em até 30 dias. Já passa a contar o prazo para os fins da minha ordem cronológica de receber para o poder público? Há uma divergência em relação à questão dos adimplementos. O que é o adimplemento contratual? Nada mais é do que o cumprimento do contrato. E aí eu quero que você preste bem atenção. Por quê? Porque lá no edital tem um checklist do que deve vir acompanhando a nota fiscal. Relatórios, fotografias, laudos ou quaisquer outros que lá deva estar anexado. Se porventura você entregou a documentação incompleta, você tem que ficar atento. Por quê? Porque ao fiscal recebê-la, ela entrará em exigência. O que significa isso na prática? Que ele vai te devolver, determinando que você faça a correção mediante aquilo que foi previamente determinado pelo edital. Então, lembra da criação de rotina junto à fiscalização do contrato? Lembra daquela criação de rotina para você atender o cliente? Você não atende o cliente particular estabelecendo rotinas de pós-venda? Com o poder público é a mesma coisa. Você deve atendê-lo dentro das condições e dos prazos previamente estabelecidos. Então, nessa rotina, com esse checklist, você vai entregar o produto, nota fiscal e todos os relatórios necessários. O fiscal vai recebê-los, vai analisá-los dentro do prazo definido no próprio edital, porque vai ser definido, é primordial que se tenha esse rito definido para que esse documento não permaneça lá engavetado, em berço esplêndido, e aí você tenha como cobrar por esses prazos. Bom, Túlio, tentando na prática resumir o que isso significa. Eu tenho que entregar o produto até 30 dias após a emissão do empenho. Isso é um exemplo. No 29º dia, nada impede que eu entregue antes. Ok? Entregou antes, fiscal recebeu, analisou, atestou a nota fiscal. Lembra da divergência que eu comentei com você? Entre a entrega da nota fiscal? Bom, há uma divergência se esse prazo da rotina, da ordem cronológica, ele vai se contar a partir da entrega da nota fiscal ou do ateste do fiscal do contrato. A mim me parece que essa segunda opção é a que está a prevalecer. Então, por isso que você tem que entregar a documentação completa para o fiscal, entregar o produto que você se comprometeu a entregar. O fiscal vai receber, vai analisar e vai atestar a nota fiscal.
A partir desse atesto da nota fiscal é que começará a correr então esse prazo para que o efetivo pagamento seja realizado. É importante que você também conheça quais são os prazos de pagamento que a administração tem em razão da própria lei. Com o particular, como é que é a tua condição de negociação? Você pode vender à vista, você pode vender a prazo, você pode vender parcelado. Com o poder público, lembre-se que você participou do processo licitatório, conheceu as regras e lá você identificou que o poder público tem até 30 dias para realizar o pagamento em relação àquele produto que você entregou. E esses 30 dias serão contados a partir do atesto fiscal do contrato, de acordo com a ordem cronológica dos pagamentos devidos pela administração. Túlio, mas não tem uma exceção aí que diminua esse prazo? Salvo outro prazo esteja previsto no edital. Agora, é muito importante lembrar também que nas despesas cujo valor de até R$8.000, a administração tem até 5 dias úteis para realizar esses pagamentos, conforme está previsto no artigo 5º da própria Lei 8666. Tá? A partir do 30º dia não efetuado o pagamento, será devida a correção monetária e as respectivas atualizações para o devido pagamento. É importante que nesse momento aqui, em relação à ordem cronológica, você identifique o seguinte: o que eu então posso fazer para aperfeiçoar essa minha relação com o poder público? Recapitulando, observar que existe a questão da ordem cronológica, existe a questão da ordem dos pagamentos devidos, existe a questão dos prazos devidos e existe a questão do cumprimento contratual. Se você entregar algum produto que esteja em divergência com a especificação técnica definida no edital, inevitavelmente isso irá retornar e você terá algum problema em relação aos pagamentos devidos. Quer seja para a substituição do produto, quer seja para a correção de algum defeito que for detectado, quer seja para a reinstalação, enfim, adotar todas as providências necessárias para que o fiel cumprimento do contrato seja atingido. Então, enquanto adotar medidas, o que fazer? Eu preciso adotar todas essas medidas proativas para que eu entre na fila dos recebimentos e consiga, dentro de um prazo razoável, recebê-los de acordo com o que foi previsto no edital. Essa é uma das premissas que nós utilizamos para evitar prejuízos, evitar as inadimplências com o poder público. Ok? O que você deve fazer efetivamente quando pensar em vender para o governo federal? Já pensar no pagamento. Sabendo que o pagamento está previsto de acordo com as regras previamente estipuladas no edital. Essa regra de pagamento é um pouquinho diferente da regra que você define com o particular. Em que sentido? Lá no particular, eu já comentei com você que você adota o que é o pagamento à vista, a cobrança à vista, a cobrança a prazo, a cobrança parcelada. Aqui com o poder público não existe adiantamento. Ah, professor Túlio, mas eu já ouvi falar no suprimento de fundo. Eu não quero adentrar o mérito agora do suprimento de fundo, porque nós iremos tratar desse assunto no curso específico de como vender para o governo. Aqui é como evitar os prejuízos. Então, é importante que você conheça o seu cliente, conheça o histórico de pagamentos do seu cliente. Estamos a tratar de prefeitura, estado, governo federal. Então, ao acessar o portal de transparência, ao acessar os portais de compras, você começa a identificar a questão das regras de pagamento e dos prazos de pagamento, assim como as especificidades dos pagamentos. Então, conheceu o cliente, adotou as medidas proativas para que você não dê ensejo a qualquer tipo de contrariedade. Quando eu digo tipo de contrariedade, é entregar a documentação incompleta. Isso aqui acontece muito e isso atrasa o quê? O pagamento? Não necessariamente atrasará o pagamento, mas atrasará o trâmite interno para que você possa efetivamente receber por aquilo que vendeu para o poder público. Então, é importante que você conheça os prazos que o poder público lhe paga,
ou lhe pagará, as condições que aquele cliente específico que você destina o seu produto tem realizado os pagamentos, mas, acima de tudo, que forneça o objeto do contrato dentro das regras que foram previamente estabelecidas. É muito comum me dirigirem a seguinte pergunta: professor Túlio, eu não conseguirei entregar o produto dentro do prazo previamente estabelecido. A própria norma, ela traz que os atrasos injustificados poderão sofrer sanções. Mas, a depender da situação, esse atraso pode ser justificado. Mas que você nunca deixe para comunicar ao poder público depois de extrapolado o prazo. Mantenha essa relação com o poder público, de modo que ele tenha conhecimento da situação, solicite a ele contemporaneamente a essa ocorrência, ou seja, antes do prazo, informe a ele, dê as justificativas, para que você não incorra no atraso injustificado. Ocorrendo um atraso injustificado na entrega, você pode sofrer sanções. E a sanção mais comum é a multa. Como assim, professor Túlio? Multa? Você tem a multa de mora e você tem a multa compensatória. A depender dos casos, você tem uma multa de mora relativa ao atraso, que pode, ali, de acordo com a sua central de custos, levar o seu lucro embora. Por isso que é importante que você fique atento aos prazos, às condições e a essa estreita relação de comunicação com o poder público. O ideal é que você siga à risca todas as regras definidas no edital. Professor, mas eu tive um atraso porque a indústria não forneceu. Tome muito cuidado com as justificativas. Nem sempre as mesmas serão acolhidas. Por quê? Porque a partir do momento que você participou da licitação, você declarou que atendia todas as regras definidas no edital. O poder público possui em relação ao particular as ditas cláusulas exorbitantes. Essas cláusulas exorbitantes dão ao poder público em relação ao particular um desnivelamento contratual, que diz o seguinte: se você cometer alguma falta nesse contrato, eu posso lhe aplicar uma sanção. Se você atrasar de maneira injustificada, eu posso lhe aplicar uma multa. Essa multa pode ser de mora ou pode ser compensatória, a depender do caso especificamente que nós estamos tratando. Por isso que é fundamental você criar essa rotina de trabalho. Professor Túlio, eu infelizmente não consegui manter as minhas condições de habilitação, mas eu entreguei o produto. Bom, segundo os órgãos de controle, o pagamento é devido. Por quê? Porque se você não receber, a administração pública estará se enriquecendo ilicitamente. Mas aí você tem uma série de procedimentos a adotar para poder receber. E o poder público, quando você não está regularizado de maneira fiscal, ou seja, se você não estiver regular com o fisco, o poder público terá dificuldades em realizar o seu pagamento. Isso pode acontecer em todo e qualquer órgão público? Não. Alguns órgãos públicos já adotam a medida de que, se você realizou o fornecimento, ele vai lhe pagar, mas ele vai notificá-lo para que você regularize essa situação. Se você estiver, se nós estivermos reportando a um fornecimento de prestação continuada, por exemplo, um contrato de serviço, você corre o risco de receber aquela parcela, corre o risco de receber aquela parcela, mas de ter o seu contrato rescindido. Por quê? Porque você não manteve as condições de habilitação previamente estabelecidas. Por isso que é fundamental você estabelecer toda essa rotina e todos estes cuidados quando você pensar em vender para o poder público. Outra medida fundamental que você deve adotar em relação a evitar prejuízos é ter uma estrita relação com o seu fornecedor. Vamos imaginar hoje que, pelas condições econômicas, você não trabalhe com um estoque regular, de modo que você atenda àquela situação específica. Nesse caso, pergunte para o seu fornecedor, pergunte para a indústria, o que a indústria pode fazer para diminuir os prazos em relação ao fornecimento daquele produto. Porque muitas vezes você, ao vender, por exemplo, material de expediente, você não fabrica caneta, você não fabrica o papel, você o vende.
Mas em determinadas situações, pelo volume que você está trabalhando, você não tinha aquele estoque, mas contava com a indústria para lhe fornecer aquele produto, contava com a distribuidora. Muito cuidado, quem participou da licitação não foi a distribuidora, não foi a indústria, foi você. É por isso que você tem que tomar muito cuidado em relação à questão dos prazos e em relação à capacidade técnica que você possui para poder realizar aquela aquisição. Percebeu como isso é muito delicado quando nós estamos a tratar de venda para o poder público? O poder público possui esse procedimento rígido. Por quê? Porque o fiscal do contrato, o gestor do contrato, a organização em si não tem a liberalidade para simplesmente liberá-lo de um compromisso. Mas se liberá-lo de um compromisso, por exemplo, em razão de um atraso injustificado, o agente público vai ser responsabilizado. Agora, ele não vai te liberar, ele vai aplicar a penalidade. Por quê? Porque a lei assim determina. Ou seja, houve um atraso injustificado, é passível de aplicação de penalidade. Então, essa estrita relação, essa estrita correlação entre prazo, capacidade técnica, condição de entrega, especificação técnica, você deve tomar muito cuidado. E no curso nós abordaremos com outros temas relevantes. Por exemplo, eu posso substituir um produto por uma especificação técnica com qualidade igual e superior? Isso nós iremos tratar lá. Iremos tratar também o que significa um atraso injustificado. O que significa uma inexecução contratual sem culpa? O que significa uma inexecução contratual com culpa? O que significa uma inexecução contratual dolosa? Então, eu quero abordar no curso com você do que fazer e como evitar os prejuízos ou inadimplência com o poder público, para que você tenha condição e receba uma análise holística de como fazê-lo da melhor maneira possível. Porque eu sempre digo o seguinte, e aí eu me dirijo especialmente a você, fornecedor, não basta que você ganhe a licitação, você tem que ganhar com a licitação. O que significa isso? Ganhar a licitação, se você cumpriu todos os requisitos, você vai ganhar. Mas o que você vai ganhar com ela? Recebendo penalidades de multas, de suspensão temporária, você não vai ganhar nada com isso. Então, ganhar a licitação não significa ganhar com a licitação. Por quê? Porque você conhece aquela máxima, né? Eu preciso vender, mas eu tenho ali o lucro justo para receber diante aquela contraprestação. E é aqui, efetivamente, que nós adentramos. Ganhar a licitação, mas ganhar com a licitação. Ou seja, obter o seu lucro justo com aquela venda, com aquele comércio, com aquela prestação que efetivamente foi realizada.